O Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas ela também é o nosso alimento. Tanto que o profeta Jeremias, ele diz o quê? Peguei as suas palavras e as comi. Porque são as palavras de Deus que alimentam o nosso espírito. Então, quanto mais você ouvir a palavra, mais nutrido estará o teu espírito. Isso é bom. O que é importante para a nossa imunidade física? É você comer direito, dormir bem, praticar atividades físicas. Agora, e o espírito? Que afinal, nós somos feitos de corpo e alma, né? O corpo e espírito. O que é bom para o espírito? Vir à igreja, louvar a Deus, ter comunhão com o Espírito Santo, ouvir as palavras do Senhor. Quantas vezes você chegou aqui na igreja triste, mas saiu daqui totalmente transformado, saiu daqui alegre, saiu daqui contente, saiu daqui feliz, saiu daqui renovado, porque você ouviu a palavra que necessitava. Você chegou aqui com o teu espírito faminto. Quando você, olha, preste atenção que isso aqui é muito importante, hein? Quando você se sentir triste, angustiado, quando você se sentir amargurado, quando você sentir um vazio dentro de você, que é o que as pessoas aí fora entendem como depressão, você sabe o que realmente significa tudo isso? É que você está faminto espiritualmente e precisa se alimentar. Não é uma tempestade a ponto de você entrar em desespero, entrar em pânico. Basta você orar, buscar Deus. É o que nós vamos aprender aqui nesse momento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. O que nós temos que fazer? O que nós necessitamos fazer? Qual a solução para tudo isso que eu acabei de dizer? Para angústia, tristeza. Todos nós estamos sujeitos a isso, abençoados. Às vezes nós nos sentimos tristes do nada. Mas não é que essa tristeza veio do nada, apareceu-se de repente. É porque estamos muito tempo sem congregar, sem falar com Deus. Agora experimenta viver uma vida de oração. Você não vai sentir nunca mais isso. Você não vai sentir nunca mais isso. Você não vai mais ser apanhado de surpresa pela tristeza, pela angústia, pela amargura. Se você viver uma vida com Deus, você não vai mais sentir vazio dentro do seu coração, na sua alma. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que tem vontade de morrer. Você ouve isso? Não aqui na igreja, né? Graças a Deus. Mas aí fora você ouve as pessoas falando isso. E às vezes chega pessoas aqui na igreja com esse sentimento. Com esse sentimento pesado, com esse sentimento difícil de lidar. A pessoa chega aqui desesperada, chega aqui em pânico. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de oração. E que bom que ela correu para uma igreja. Que bom que ela veio pedir oração.
Porque a oração é o melhor remédio para a alma da pessoa. Uma alma desesperada, aflita. Eu já orei aqui por pessoas que estavam tão desesperadas que se não fosse isso, se o Espírito Santo não tivesse trazido essa pessoa aqui para a igreja, para ela receber a oração, para ela receber uma palavra de conforto, elas teriam levado adiante o seu intento, o intento de desistir da própria vida, porque não estavam aguentando mais, só que elas não estavam sabendo nem explicar por que a vida delas estavam desse jeito. Então, eu já atendi várias pessoas assim. Graças a Deus, muitas delas estão aqui firmes e fortes na igreja, transformadas, convertidas, abençoadas. Eu já atendi pessoas aqui que estavam para fazer uma viagem, mas vieram aqui desesperadas pedir oração antes de viajar. Estavam saindo de São Paulo para morar em outro estado ou em outro país. Quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, é maravilhoso. Deus faz a pessoa enxergar o caminho. Deus faz a pessoa enxergar o caminho para ela encontrar aquilo que ela necessita, que é o próprio Deus na vida dela. Aí aquele desespero vai embora, aquela vontade de desistir da vida desaparece. Ela passa a criar gosto e prazer pela vida. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, ninguém mais. Porque no mundo, as pessoas que não querem saber de Deus e que se negam a buscar a Deus, em meio a todos esses tormentos, elas não aguentam, elas não suportam. Elas não suportam. Mas vamos ler o que está escrito aqui. Em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Jesus sendo quem era, o que ele fazia aqui? Nós estamos aprendendo aqui, nós estamos observando aqui, abençoado. O que Jesus estava fazendo? Orando. Se Jesus necessitava orar, quem sou eu para achar que é uma coisa assim, que eu só deva fazer de vez em quando, ou quando estiver na igreja somente? Agora imagine só, muitas pessoas aqui, a maioria, só podem vir à igreja no domingo. Então, se você estava pensando assim, olha, mude isso. Passe a orar mais. Não ore somente em dia que você vem à igreja. Isso não é bom. De quantas refeições nós precisamos por dia? De 3 a 4 refeições, né? Para não sofrermos de desnutrição, ou enfim, né? Para nos sentirmos nutridos, satisfeitos e colaborarmos com a nossa imunidade. Agora, por que não fazer isso também com a vida espiritual? Ah, pastor, mas a igreja não abre todos os dias. Não, mas você pode orar todos os dias. Ore, reserve um tempo em sua vida para a oração, para você falar com Deus. Então Jesus estava orando em certo lugar. Aqui
Jesus orava na igreja, orava no templo, mas quando ele não estava no templo, quando ele não estava com os seus discípulos, quando ele não estava reunido com a igreja, isso não o impedia de orar. Aqui está bem claro que ele estava orando sozinho em um determinado lugar. E é o que nós devemos fazer também, seguir esse exemplo. Então, quando você estiver em casa, ore. 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 Ore mais. Ore mais, abençoados. Porque a oração vai nos aproximar de Deus. A oração é como beber um copo d'água quando estamos com muita sede. Nem sempre estamos com sede quando bebemos água. Nós bebemos água mesmo quando não estamos com sede. Por quê? Porque é saudável. É saudável. Nosso corpo precisa de água. Precisa de água. No mínimo 2 litros de água por dia. De 2 a 3 litros de água por dia. Por dia. O dia tem quantas horas, abençoados? Deixa eu explicar aqui, para você não achar que eu estou pedindo para você pegar uma garrafa de 2 litros e beber tudo de uma só vez. Não. O dia tem 24 horas. Olha quanto tempo você terá à disposição para se hidratar e se alimentar direito. Agora, aproveita também esse tempo precioso que Deus nos deu para você cuidar do teu espírito, para você falar com Deus, porque a oração também, ela é uma demonstração de fé, de que acreditamos que Deus existe e somente Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Agora, como você quer ver Deus operando na tua vida se você não ora? Se você não o busca? Então a oração é como beber um copo d'água, mas quando você está com muita sede. Muita sede. E o que acontece quando você bebe um copo d'água? Quando está com muita sede, você não sente um alívio? Não sente um alívio? Não sente um prazer? E é isso que você vai sentir sempre que você orar. Não só quando tiver necessidade, ou quando tiver tempo. Mas quando você orar incessantemente. Porque a presença de Deus é algo que se faz necessário, até mais do que um copo de água, quando estamos com muita sede. Você pode ver, quando você reserva um tempo para orar, a falar com Deus, e não precisa ser muito tempo, você não precisa fazer 1 hora de oração. Se você quiser, tudo bem. Se você tiver tempo para isso, tudo bem, eu não vejo nada demais também. Mas não há necessidade. O importante é orar todos os dias. De preferência, 3 vezes ao dia. Se você fizer isso, sempre quando você terminar a oração, perceba só, você vai sentir um alívio. Como tivesse bebido um copo d'água, morrendo de sede. Você vai sentir um alívio. Aí continuando. Quando terminou,
um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Interessante aqui primeiro, o interesse. Ou seja, esse discípulo aqui, ele deve ter visto Jesus orando, e ele deduziu o quê? Se o mestre faz isso, por que eu não vou fazer? Lembra o que eu falei? Então esse discípulo percebeu. Se o mestre, que é o mestre, que é o Messias, a quem estávamos esperando tanto, ele orava, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou também orar? Então ele despertou interesse, ele se aplicou a fazer isso, o que ele viu o mestre dele fazendo, o seu Salvador. E não é só isso não. Ele foi humilde. Ele foi humilde e pediu a Jesus o quê? Que o ensinasse a orar. Ensina-nos a orar. Isso é maravilhoso. Porque nós realmente não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo, inclusive, fala isso lá em Romanos 8. E que o Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então ele não só despertou aqui o interesse pela vida de oração, vendo o exemplo em seu mestre, como ele também pediu para que Jesus o ensinasse a orar. Ele foi humilde. Ele foi humilde. E a humildade, como nos ensina Provérbios, precede a honra. Precede a honra. Nós temos que ser humildes. Humildes para entender e reconhecer, principalmente, que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Agora, verso 2. Verso 2. O que nós observamos aqui? Que Jesus se agradou disso. Que em nenhum momento Jesus chamou a atenção dele. Ora, vocês não aprenderam ainda a orar? Abençoado. Nós seremos sempre aprendizes, principalmente enquanto estivermos aqui. Quem somos nós para dizermos que já sabemos alguma coisa, ou já sabemos o suficiente, para não desejarmos aprender tanto assim? Jesus se agradou, tanto que ele imediatamente se prontificou em ensiná-los a verdadeira oração. Vamos ver aí? Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Você conhece essa oração aqui de outra maneira, né? De uma forma um pouquinho diferente. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois teu reino, o poder e a glória. Amém. Mas é bem parecido. O que nós aprendemos aqui? Que sempre quando nós começamos uma oração, isso aqui é um modelo. Você não precisa repetir isso aqui diariamente.
Esse aqui é um modelo, um exemplo que Jesus nos deixou para nos inspirarmos. O que ele está querendo nos ensinar aqui? É que sempre quando começarmos uma oração, devemos começar de que maneira? Agradecendo e adorando a Deus. E depois, nos submetendo à sua vontade. Como está lá em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, seja feita a tua vontade, assim na terra como... Então, a segunda coisa que nós devemos sempre nos lembrar quando nos dirigimos a Deus em oração, é que a vontade dele é prioritária. Você assistiu o vídeo, o último vídeo que eu coloquei lá no canal? Se você não assistiu, assista. Se você não assistiu, assista. O Senhor é meu pastor. Salmo 23. E nessa mensagem, nós aprendemos o quê? Que Deus não vai fazer tudo aquilo que a gente quer, mas Ele vai fazer tudo aquilo que nós necessitamos e basicamente precisamos para viver aqui nesse mundo. Essa é a vontade dele. Essa é a vontade de Deus. Então seja feita a tua vontade. Priorize sempre a vontade de Deus. Priorize. O pão aqui é o sustento, o qual você tem que pedir a Deus que Ele sustente não só humanamente, não só fisicamente, através do alimento que Ele coloca em sua mesa, mas que Ele também te sustente espiritualmente. Através de qual alimento? A palavra. Foi o que eu falei aqui no início. E ambos Ele não irá deixar faltar em sua vida. Nem o pão que sustenta o corpo, mas Ele também não vai jamais deixar que falte o alimento para o seu espírito. O que Jesus nos ensina? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos de ambos. Nós precisamos do alimento para o corpo, mas também do alimento para o... E ambos o Senhor nos dará gratuitamente, graciosamente, porque Ele nos ama e a alegria do Senhor é a nossa força. E depois, abençoado, sempre quando você for falar com Deus, não esqueça de resolver a sua vida pessoal, principalmente com as pessoas à sua volta. Não guarde mágoa em seu coração. Aqui nessa oração Jesus nos ensina o quê? Que devemos perdoar, liberar perdão, assim como Deus nos perdoou através de Jesus. Então não guarde mágoa contra ninguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolva isso. Limpa o seu coração, porque Jesus nos ensina no seu sermão da montanha: bem-aventurados os limpos de coração. Felizes aqueles que têm um coração limpo, puro, livre de mágoa, de ressentimento, de ódio. Esses verão a Deus. Esses experimentarão o melhor dessa terra. Esses serão abençoados com toda a sorte de bênçãos. Então resolva as tuas coisas. Reconcilie-se. Libera perdão. Quando alguém te procurar pedindo perdão, perdoe. Perdoe. Não tenha nada contra ninguém. Não guarde mágoa. Não guarde mágoa. Guarda a mágoa, como já dizia o poeta, é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Só que essa mágoa,
que a pessoa insiste em cultivar, vai destruí-la. Vai destruí-la. E Deus não quer isso. Ele nos perdoou através de Jesus. Perdoe o seu próximo. Limpa teu coração. Limpa teu coração. Agora o mais importante aqui, ó. Tudo aqui é importante. Mas o mais importante aqui no que diz respeito a chamar muito a nossa atenção é pedirmos a Deus para não nos deixar cair em tentação. Até mesmo na tentação de guardar mágoa contra alguém. Porque nós também somos tentados a guardar mágoa, a não perdoar. Nós somos tentados. Então temos que pedir a Deus. Não foi à toa que Ele deixou para o final isso aqui. Porque é muito importante, abençoado. Nesse mundo, nessa vida, nós somos tentados. O tempo todo. Tentados pela nossa carne. Ou pela carne de terceiro, né? Vem alguém e cochicha lá no teu ouvido. Só o que não deve. Instigando a você a fazer todas as coisas erradas que ele está fazendo. Você ouviu falar daquele ditado? Que as pessoas, elas não querem cair no buraco sozinhas. Elas querem levar um monte de gente com elas. Que elas não se conformam. Elas não se conformam em cair no buraco sozinhas. Elas querem levar um monte de gente com elas. Elas querem levar você. Para falar a verdade, muitas delas já estão no buraco. Só que elas querem levar você junto. Não se deixe levar. Não caia em tentação. Eu já ouvi várias pessoas, vários depoimentos de pessoas que não fumavam, não bebiam, não usavam drogas, mas começaram a se misturar com gente que faziam essas coisas e se contaminaram também. Eu conheci pessoas que tinham nojo de tudo isso, mas por não selecionarem bem as amizades, por não se afastarem das más companhias, se corromperam, se contaminaram, se deixaram levar. É aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. As más conversações corrompem os bons costumes. E o Salmo 1. O que nos ensina, abençoado? O Salmo 1 da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado, ou seja, feliz a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que já estão no buraco, mas querem levar um monte de gente para esse buraco aí também, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então fuja das más companhias. Fuja das más companhias. Não se deixe influenciar por pessoas corruptas. Não ceda às tentações. Agora, sozinho, eu sei que é difícil. Por isso que na oração você tem que pedir ajuda a Deus. Ó Deus, não me deixe cair em tentação. Porque todo dia as pessoas ficam me chamando para eu ir para o bar, beber. Todos os dias as pessoas ficam querendo que eu experimente drogas. Se afasta dessas pessoas, principalmente você, jovem. Se afaste. Ah, mas é meu amigo de infância. Eu conheço ele há muito tempo. Não importa, não interessa.
Salmo 34, a partir do versículo 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Olha Deus te chamando para você fazer o quê? Ouvir o quê? Bons conselhos, boas palavras. Eu cito aqui outro salmo, antes de continuar lendo para vocês. O Salmo 45, anote aí, ó. De boas palavras transborda o meu coração. E não conversinha mole. E não palavras torpes. Palavras torpes corrompem. Palavras torpes, elas mancham o bom caráter das pessoas. Cuidado também com a televisão. Televisão, meu Deus do céu, é um antro de perdição. Às vezes a pessoa acha que para ela não se contaminar, não se corromper, não se perder, e até mesmo não cair em tentação, basta ela não sair de casa. Não, foi época. Quantas pessoas aí estão caindo na fé? Quantas pessoas estão se contaminando dentro de casa? Porque ficam dentro de casa não lendo a Bíblia, não orando, mas assistindo o que não deve na televisão, assistindo Big Brother. O que o Big Brother vai acrescentar na tua vida? O que desfile de escola de samba vai acrescentar na tua vida? O que a novela da Rede Globo vai acrescentar na tua vida? Essas novelas que só falam de adultério, traições, de mentiras, pornografias. O que elas vão te ensinar? O que elas vão te acrescentar? Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. A tua igreja. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? O que é longevidade? A vida eterna, é paz. Quem quer ver o bem? Quem quer ver as coisas dando certo? Você quer contemplar o melhor dessa terra, ser feliz? O que você precisa fazer primeiro? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. É a primeira coisa. E depois, verso 14: aparta-te do mal ou das más companhias e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Quem é que nos deu a paz? Não foi Jesus? Então tem que procurar por Jesus. Porque Ele, somente Ele, tem a paz que eu preciso. Não o mundo não. O mundo é uma mentira. O mundo é uma falsidade só. Só Jesus tem aquilo que eu preciso para ser feliz, para viver bem. Então quem eu tenho que buscar? Jesus! É na igreja, é em casa orando, ouvindo boas palavras, palavras de Deus. E depois, eu não vou ler agora não, mas continue lendo Lucas, capítulo 11, quando você chegar em casa, prossiga na leitura, pois Jesus ele ensina a respeito da perseverança. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á. É o que Jesus ensina. Perseverança, persevere, persevere. Não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Persevere na vida com Deus, na oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a te buscar, a te obedecer. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a agradecer. E não nos deixe cair em tentação. Vamos orar?